Artigo 5 da Constituição Federal. Inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Gente, o crescimento espiritual é importantíssimo. É essencial. Quer ver? Ó, dois pontos da Bíblia que pra gente falar aqui. Efésios 5, né? Que fala dos ministérios. Efésios 4, né? Fala dos ministérios, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Ali fala que os ministérios, em momento nenhum fala que os ministérios para salvar a alma, você viu? Mas estou falando que não é. Calma aí. Lá o ministério fala que é para edificar a igreja e levar ela à maturidade. Aí você vê que Deus ele levanta ministérios, unge apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres. Que todas essas funções na igreja tem que fazer pela unção de Deus, tá? Não adianta também, não dá pela própria força. Dá, os caras fazem, mas não é de Deus. O de Deus é pela unção. E aí tá lá. Deus ele unge. E muitas vezes para uma pessoa responder um chamado, ela tem que renunciar à própria vida. Deus tem que trabalhar no coração, na alma dela, alguns anos até, investe para estabelecer um apóstolo, um profeta, um evangelista. Não é só a unção do altar lá, que lá é a confirmação, né? Mas o trabalhar de Deus na vida de um ministro, o trabalhar real, ele é muito intenso. Isso é outra pregação. Aí, de repente, faz tudo isso. Com qual objetivo? De usar essas pessoas para levar outros à maturidade. Então, por quê? A maturidade leva você a cumprir a missão de Deus, que é ganhar alma, que é testemunhar. A maior pregação que existe é o testemunho. Amém? Maior do que a pregação de altar, do que falar, igual eu estou fazendo aqui. A maior pregação é testemunho. É o caráter de Deus manifestando em você, principalmente na sua vida cotidiana. Principalmente com honestidade. Principalmente com seriedade, com um caminho, com um caráter aprovado na sociedade. É isso que testemunha Cristo. É isso que leva as pessoas a pensarem no Evangelho, a querer o Evangelho, a desejar o Evangelho. É o amor de Deus fluindo em nós para levar esperança para as pessoas. Então a gente vai esquecendo disso. As pessoas vão esquecendo desses atributos. E aí o que acontece? Ele começa a ir para o outro caminho, que é o que a gente está falando, usar a própria força. Então ele vai usando a força dele. Tá? Um pecado lá atrapalhando a vida do cara, ele usa a própria força. Então, domínio próprio não é você dominar a si mesmo com sua força. Domínio próprio é você dominar a si mesmo, mas com a força de Deus. Então, a maturidade é a realização de Cristo em você. É a maturidade. É o compromisso, a responsabilidade. E com isso, acompanha-se as bênçãos de Deus também. As bênçãos de Deus acompanham a maturidade espiritual. Tá? As bênçãos de Deus acompanham a maturidade espiritual. É isso que você tem que entender. As bênçãos de Deus acompanham a maturidade. É o crescimento espiritual. Então, a pessoa... outro ponto, né? Do crescimento espiritual, da maturidade, é um ponto até de esperança que eu vou falar aqui. Se você sentir, identificar algo na sua alma
diante de qualquer situação, principalmente do seu dia a dia, usa a fé. Você sentir que ficou com ciúme de alguém, não alimenta aquele ciúme. Não, não dá lugar para o seu pensamento. Não dá lugar para o que você sente, para os seus interesses. Isso vai te prejudicar. Dá lugar para a palavra. Põe. Fala assim, eu domino a mim mesmo, não vou agir de acordo com esse sentimento. A palavra diz que eu sou uma nova criatura. Passe tempo orando, busque a Deus. Põe aquela situação diante de Deus. Fala, Deus, eu fiquei com ciúme de tal pessoa, me arranca isso de mim, em nome de Jesus. Trabalhe focado, às vezes tem situações que tem que trabalhar focado. 1 Coríntios 9, né, em diante, Paulo fala assim, eu não luto como quem esmurra o ar, sabe? Se você for ver uma luta, por exemplo, Muay Thai, de boxe, quando o boxeador, ele dá um murro, né, lá naquele, toda aquela tensão ali da luta, sabe? É verdade, real mesmo, né? Não um treino, né? Real. Quando ele vai dar um golpe, por exemplo, um direto, né? Na pessoa, um jab, mas um direto, né? Um golpe, ele joga toda a força dele. Se aquele golpe não pega, né, no rosto do adversário ali, ele gera um cansaço. Entendeu? Eu vou fazer aqui, ó, pra você entender. Tipo, eu faço com toda a força esse murro. Ele vai cansar. Para quem tá na rádio, eu tô dando murros no ar aqui, ó, pra ilustrar. Então, cansou. Eu não sou muito bom, porque eu não sou profissional, tá? Então, cansou. Errei o rosto, cansou. Vai chegar um momento, vai cansar. Então tem que dar murro certeiro. Vai derrubar o cara logo. Por isso que o Paulo falou, eu não murro como quem esmurra o ar. Eu não luto como quem esmurra o ar. Porque se eu ficar esmurrando o ar, eu vou cansar, pô. Então ele tinha uma comunhão com Deus, uma consciência, que ele fazia as coisas de forma específica. O que é? Você ter uma comunhão com Deus. Você trabalhar em você mesmo específico. Como? Isso aí é fruto da maturidade. Você precisa de uma provisão. Você vai orar especificamente, né, totalmente focado na provisão. Ah, você vai orar porque você sentiu uma inveja. Aquele sentimento não é de Deus. Então você vai trabalhar aquilo, orar a Deus, eu senti inveja, me ajuda, na sua comunhão com Deus. Vai passar tempo jejuando para mortificar aquilo. Ah, eu estou dominado por impureza sexual, é pensamento de sexo o tempo inteiro, dominado. Então, trabalhe aquilo, vá até Deus, confesse seu pecado, peça ajuda. Né? Essa é como se você vai lá, conversa com um líder, com um pastor sobre aquela situação. Né? Você vai orar específico para vencer aquilo em Deus, com a força de Deus, com a sua comunhão diária. Então, nunca deixe de lado meditação na Bíblia, oração, principalmente oração no Espírito, né? E jejum, sempre ter tempo de jejuar, sempre separar momentos da semana, né? Um dia específico para jejuar, sabe? Isso vai te ajudar a crescer espiritualmente. E aí você vai começar a ver Deus como Ele é, não só para te abençoar. Você vai viver o propósito de Deus, você vai viver o plano de Deus. Tá? Não é querer Deus só para te abençoar, só para você se sentir bem. Quem anda nesse caminho é um caminho triste. Por quê? Porque ele escolhe o que ele quer abandonar. Muitas vezes não vai abandonar aquilo que ele precisa abandonar. Por quê? Se não incomoda ele. Tem pecados, gente, que geram prazer na gente. Autossatisfação. Entendeu? A pessoa tem um tipo de prazer. Muitas vezes, por exemplo, se eu sou orgulhoso com alguém, eu sou soberbo com alguém, aquilo gera um prazer ser soberbo. O soberbo, ele não... Ai, fui soberbo. Ele é soberbo, arrogante. Ele não se importa em ser arrogante. Mas é um pecado, mas não incomoda ele, incomoda os outros. Você entendeu o que eu quero dizer? Então, o cristão, às vezes, ele quer abandonar os pecados que incomodam ele só. Agora, o que tem nele que incomoda o mundo, que entristece Deus, aí ele já não quer. E Deus quer que a gente seja verdadeiramente livre. Para a vida de Deus estar em nós, para agradar a Deus de verdade. Entendeu? Então, é de se pensar.
Aí você começa a ter comunhão, e de repente você percebe que você é soberbo. Nossa, como eu sou soberbo, como eu sou orgulhoso, como eu não gosto quando alguém me ensina, alguém me repreende. Fico, pô, esses pensamentos não pode estar em mim, esse sentimento, não pode. Então, é de se pensar, irmãos e irmãs, tá? Não use sua força, tá? Deus criava leis, é muito tremendo isso, porque o ser humano não podia reter não tinha a força de Deus atuante. Então Deus criava leis para manter o povo na linha. São mais de 647 leis, se não me engano. Mas está perto disso. 647 leis. Não é os 10 mandamentos, tá? 10 mandamentos é um resumo de toda a lei, tá bom? Então, mas eram regras específicas que o povo tinha que viver. Então, tudo isso para que o povo andasse na linha e tivesse consciência de Deus. Igual, por exemplo, ia fazer uma oferta pelo pecado. Tinha que pegar um cordeiro, cortar o pescoço dele, derramar aquele sangue, pegar as vísceras, colocar no lugar, colocar um pedaço no outro. O sangue era levado lá para dentro. Então, você vê. Aí você pergunta, para que esse ritual todo? Para que esse rito todo de matar o bichinho? Né? E o bichinho tinha que ter 1 ano. Ou seja, você tinha que conviver 1 ano com ele para depois levar ele para sacrifício. Nossa, para você sentir a dor de entregar ele, né? Era renúncia. Então, o que era tudo isso? Para que Deus queria tudo isso? Um dos pontos é que gerava consciência. Imagina você sacrificar um animal, cortar, tirar a víscera, colocar no outro lugar. Deus não estava se importando com isso. Ele exigia que fizesse exatamente como ele falou. Por quê? Porque ele tinha uma intenção com isso. Qual que é a intenção? Conscientizar. A pessoa saía de lá, depois do sacrifício daquele, falava: fiz o meu sacrifício, lembrei de Deus. Porque tudo o rito que ele passava, hoje se não é necessário. Se você for à presença de Deus, como Jesus falou, vai no seu quarto, na presença de Deus você ora, você busca o Senhor, você vai ler a Bíblia e fala: Espírito Santo me ensina, Ele abre a Bíblia para você ler, você começa a ter entendimento, né? Você passa tempo orando no Espírito, o Espírito te ajuda, né? O Espírito pega aquela oração, ajuda você a vencer fraqueza, a você ser capacitado a fazer o que Deus quer de você. Poxa, isso tudo foi aberto. Por isso que até o pensador falou, né? Não foi na mensagem, na outra. Em Efésios fala assim, que as leis dos mandamentos foram abolidas. Mas não é o princípio moral. Fala assim, a forma de guardar a lei, que era usar a própria força. Hoje não. Hoje tem a lei do Espírito de vida. Você guarda os mesmos mandamentos. Honrar, cumprir compromissos, entendeu? Adorar a Deus, tudo estão os mesmos mandamentos. Só que agora é com a força de Deus. Entenda isso. Tá? Então, a intenção dessa palavra hoje, tá, é que você conscientize. Você tem usado sua força para ser melhor. Você tem usado sua força para largar o pecado. Você tem usado sua força para prosperar. Você tem usado sua força para viver as coisas de Deus. Até para fazer a obra de Deus. Você está fazendo tua força, teu jeito. Sabe? Às vezes começa a sair um monte de coisinha pequena errada, viu? Quando você usa sua força. Então, mas se você usa a força de Deus, a fé, você crê, você tem comunhão, a unção de Deus faz toda a obra. Amém? Então, entenda isso com o seu coração. Você precisa da unção de Deus, da graça de Deus. Amém? Então, vou encerrar por aqui e vamos fazer uma oração. Aí depois eu vou dar uns recados rápidos aqui e aí a gente caminha para encerrar o programa. Bem, vamos orar por essa palavra. Deus, em nome de Jesus Cristo, confirma esta palavra que foi anunciada aqui. No poder do nome de Jesus, visita cada pessoa, cada alma que nos acompanha ou vai nos acompanhar através do Maná Diário, do Instagram, de onde for, Deus, da maneira que o Senhor fizer. Estende o teu reino, quebra as cadeias, quebra as fortalezas no entendimento, que a unção entre neste lugar agora
e manifeste o teu poder em nome de Jesus Cristo. Quebra todas as cadeias e fortalezas contra o entendimento da palavra. Essa pessoa ter usado a própria força, que esse espírito maligno que prende a mente dela, hoje caia por terra em nome de Jesus Cristo. Que ela tenha agora um sinal e ela perceba que tem usado a própria força nesse tempo. Que a partir de hoje ela decide usar a força de Deus através da comunhão, para que ela viva a verdade que diz que ela é mais do que vencedora em todas as coisas. Em nome de Jesus Cristo. Por isso te louvamos, te agradecemos, te damos a honra e a glória em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Eu só quero dar um recadinho rápido, tá? No Instagram, tá, da nossa igreja, que é o @ginoscozoe, tá? Se você quiser esse arroba, manda uma mensagem aí pro WhatsApp da rádio que a gente manda o arroba para você. Estamos em uma campanha de oração pela igreja do Brasil, pela nação brasileira, amém? Estamos em uma campanha todos os dias às 11 horas, horário Mato Grosso do Sul, e meio-dia, horário de Brasília. Todos os dias, uma live nesse perfil, tá? Nós oramos. E aí eu convido a você a estar junto, concordando com essa oração. É muito importante. Cada pessoa concordando tem um poder maior na operação de Deus. Amém? Por isso que nós estamos abrindo espaço aí para quem quiser participar junto com a gente. Então, todos os dias, 11 horas, horário do Mato Grosso do Sul, tá? A gente entra, um obreiro, um pastor entra ao vivo, né? Dá a palavra do dia, né? Que a palavra que o dia que eu falo é uma leitura, tá, gente? E faz a oração, tá bom? 5 minutos, 7 minutos no máximo, cada dia, tá bom? E o grande propósito é chamar a sua atenção para orar pela nação brasileira, pela política, pela sociedade. Nós temos que orar, somos igreja de Deus e temos que orar. Então, esse é o propósito, tá? Oração do Cenáculo, o nome da campanha, em ondas. Oração do Cenáculo em ondas. Então, se você precisar do arroba da nosso Instagram, manda mensagem no WhatsApp aí da rádio, que a gente manda para você o arroba aí e você acessa lá nesses dias, tá bom? Hoje foi o 10º dia, né? A campanha é 40 dias, mas você pode entrar a qualquer momento, tá? Então é isso, com esse recado, Deus abençoe a todos, tá? Vamos encerrar com o louvor e até quarta que vem, programa Verdade Verdadeira.